gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai falar sobre mais uma peça do Nelson Rodrigues. Hoje a gente vai conversar sobre Viúva, porém honesta. E se você tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. Já aproveita para se inscrever e deixar o seu like para me ajudar na divulgação. Comenta, compartilha, que assim você me ajuda muito no crescimento do canal. E se você ainda não sabe, eu estou fazendo um projeto de leitura das peças do Nelson Rodrigues, todas em ordem cronológica. Já tem uma playlist aqui no canal com todas as peças que eu já falei, que são 9 peças, no total serão 17. E eu recomendo que você dê uma olhadinha na playlist, porque tem bastante coisa interessante. E esse projeto tarda, mas não falha. Eu tô demorando um pouquinho, mas gente, vai sair vídeo para todas as peças, tá? A vida tá corrida, eu não vivo de YouTube, infelizmente, então a gente acaba tendo que se adaptar, mas eu pretendo sim colocar todas as peças aqui no canal. E hoje a gente vai conversar sobre Viúva, porém honesta, que foi a 10ª peça escrita pelo autor. Viúva, porém honesta foi escrita em 1957 e ela tá nessa edição aqui da Nova Fronteira, no primeiro volume. Como eu disse, eu tô lendo por esta edição, então ela está aqui nas peças psicológicas. Ela é considerada uma peça psicológica em 3 atos. E como eu disse, essa foi uma peça escrita em 1957, o mesmo ano que ele escreveu Perdoa-me por me traíres. Quando eu fui organizar as peças do projeto, eu acabei me confundindo. Como Perdoa-me por me traíres e Viúva, porém honesta foram escritas no mesmo ano, em 1957, eu acabei confundindo a ordem das duas. Eu achei que Viúva tinha sido escrita primeiro, tanto que eu cheguei a lê-la primeiro, comecei a fazer o roteiro dela pro vídeo, e aí quando eu estava fazendo o roteiro, eu descobri que na verdade ela foi escrita depois de Perdoa-me. Aí eu parei tudo, voltei, li Perdoa-me, fiz o vídeo pra vocês, e aí agora eu voltei para Viúva. O que acontece é que faz total sentido uma ter sido escrita depois e a gente ler nessa ordem. Isso porque Viúva foi uma represária que o Nelson escreveu por conta das críticas de Perdoa-me por me traíres. As críticas não tinham sido nada boas e aí ele resolveu escrever essa peça de uma forma de se vingar dos críticos. E aí eu vou explicar para vocês por quê e como ele fez isso. Dividida em 3 atos, essa é considerada uma farsa irresponsável, assim como Doroteia também tinha sido classificada como farsa irresponsável. Eu já falei sobre Doroteia aqui também, então dá uma olhadinha lá. Essa também foi categorizada como uma peça psicológica. E vamos lá para a história, né? E antes de começar a história, eu sempre aviso aqui nos vídeos que estes vídeos terão spoilers. Não tem como eu falar da peça sem falar dela como um todo, tá? Então se você não quer saber o que vai acontecer no final da peça ou se incomoda com spoilers, leia a peça primeiro e depois você volta aqui nesse vídeo, beleza? Bom, aqui a gente vai ter então a história da Ivonete. A Ivonete acabou de perder o marido, ela é uma viúva e ela não se senta mais. Sim, ela só fica de pé, ela não se senta mais. A Ivonete é filha do Dr. J.B. Albuquerque, que é o dono de um dos mais influentes jornais do país, o jornal A Marreta. Ele é considerado um gangster da imprensa. Outro personagem que também vai ser bem importante, a gente vai conhecer ele logo no início, é o Pardal, que é ali um assistente, um secretário assistente do Dr. JB. Ele é um homem bem esguio e ele tá sempre ali morrendo de medo do patrão. O Dr. JB tá bem preocupado com a filha dele, então ele resolve convocar alguns especialistas, porque ele tá extremamente inconformado que a filha dele não se senta mais. E o que ele vai chamar? Especialistas em sexo. Isso porque na cabeça dele, o que cura uma viuvez? O sexo. Então ele vai chamar ali alguns especialistas. A gente tem então a Madame Cricri, que é uma ex-cocote, dona de um bordel. A gente tem o Dr. Lupicínio, que é um otorrinolaringologista, porque de acordo com o Nelson, é impossível se amar sem a boca, sem a garganta, o nariz e os ouvidos. Então, um otorrino é um especialista em sexo também.
A gente tem o Dr. Sanatório, que é um analista, ele nunca fala, ele somente escuta, ele diz que ele é pago para ouvir. E a gente tem o Diabo da Fonseca, que é o próprio Beelzebu ali, é o próprio demônio. Em um primeiro momento, nossos especialistas vão falar para o Dr. JB que eles precisam conhecer a viúva para entender mais ou menos a situação. Chega a Ivonete e ela vai explicar para eles que ela não se senta mais. Isso porque uma viúva precisa ser honesta e fiel ao seu marido, já que o marido está morto e o morto é um santo, o morto não faz nada, então ela precisa ser fiel ao morto. Se fosse um marido vivo, ela não precisaria dever fidelidade para ele, mas como ele é morto, então ela não se senta mais, porque se sentar é uma afronta a ele, é um desrespeito. E eu vou ler esse diálogo para vocês porque é muito boa essa parte. Aí a Ivonete fala o seguinte: uma virgem qualquer pode sentar e fazer outros papéis, não uma viúva. Eu tenho um compromisso, afinal de contas. E aí o Dr. Lupicínio fala: mas seu marido não morreu, minha senhora? Morreu, e por isso mesmo. Ou o senhor me acha com cara de trair um marido morto? Um vivo não significa nada. O senhor, por exemplo, é casado? Aí ele responde perfeitamente. Vive bem com a sua mulher? Vai me dizer que vive bem? É mentira, vive mal. Não se pode viver bem com um marido que não morreu. O senhor está vivo. Já imaginou como o senhor deve ser chato em casa? No quarto, no banheiro? E se a sua senhora, achando que o senhor é realmente chato, resolve traí-lo? Pôr-lhe uns chifres. E aí mais pra frente ela fala novamente, né? Já viu algum cadáver chato? Ou burro, ou analfabeto? Portanto, a viúva é que deve ser fiel, só. As outras não precisam. Bom, gente, mas quem é o morto? Quem é este marido que morreu? E aí, através de um flashback, a gente vai conhecer a história do Dorothy Dalton. Certo dia, entra ali no jornal um homem fugido do SAM, o Serviço de Assistência ao Menor, uma espécie de fundação casa que existia antigamente. Pois bem, esse cara entra lá desesperado porque ele acabou de fugir do SAM. E aí o Pardal fala pra ele assim: não, eu vou chamar a polícia, né? Só que aí ele acaba conversando com o Dr. JB e eles chegam à conclusão de que o melhor a se fazer é dar um emprego pra esse rapaz, né? Isso porque aí eles vão ganhar notoriedade, dizendo que o SAM não reforma, mas ele sim. Então ele faz ali um pouco na base do interesse, né? Eles perguntam pra esse rapaz como que ele chama e ele diz Dorothy Dalton. E aí eles colocam ele como um crítico de teatro da nova geração. Como foi que a Ivonete e o Dorothy Dalton acabaram se casando? Bom, mais um recurso do flashback, nós vamos ter então um dia em que a Ivonete estava doente e ela é acompanhada pela sua tia até um médico bem velho da família. Esse médico é o Dr. Lambreta. E aí, quando eles chegam nesse médico, ele faz alguns exames e chega à conclusão de que Ivonete está grávida. Ivonete ali nos seus 15 anos, extremamente ingênua, dizendo que não gosta de homens, que gosta apenas da sua amiga Lucy, que só quer beijar a sua amiga Lucy. E aí, no final, o doutor fala, não, ela tá grávida. Resolvem o quê? Que precisam achar um noivo para ela precisa se casar por conta do escândalo. E aí eles pensam assim, bom, no jornal tem homens, né? Ivonete, vai lá no jornal, acha algum homem lá, escolhe um e se casa. E aí até tem um momento que o pai dela fala assim, não, mas como assim ela vai escolher qualquer homem? E aí a Madame Cricri, que está ali naquele momento, fala, olha, mulher não sabe escolher marido não, a mulher sempre escolhe mal o marido, então tanto faz. Ela só sabe escolher o amante, a mulher só escolhe bem o amante, o marido é sempre ruim. Bom, Ivonete chega no jornal e escolhe Dorothy Dalton. E aí eles se casam. Logo que eles se casam, o Dr. Lambreta é internado no sanatório por estar louco. E aí eles descobrem que, na verdade, o diagnóstico de gravidez foi um equívoco. Ela não estava grávida coisa nenhuma. Bom, mas já estão casados, precisam consumar o casamento. Como foi a noite de núpcias? Mais um flashback. E aí, nesse flashback, nós vamos ver que essa noite de núpcias não ocorreu muito bem como teria que acontecer.
Isso porque o Dorothy Dalton não queria consumar o casamento porque ele é homossexual. Então ele deixa a Ivonete lá e vai embora, ele não quer consumar. A Ivonete quer prevaricar, tá completamente louca para prevaricar, e ela acaba traindo o marido na noite de núpcias com 4 homens. No dia seguinte, recebe-se a notícia que Dorothy Dalton foi atropelado e morreu. E aí, pronto, Ivonete, que tinha acabado de trair o marido com 4 homens, vira honestíssima e não se senta mais. Aí a gente tem o caso da viúva que não se senta mais, e aí a gente volta para o presente, que é onde estão ali os nossos especialistas em sexo, para poder ajudar o Dr. JB nessa questão com a filha dele. O nosso diabinho, o nosso diabo da Fonseca, ele tá completamente deslumbrado, porque ele confessa que uma de suas taras é uma viúva, porém honesta. Porque na cabeça dele não existe viúva honesta. Toda viúva acaba sendo desonesta. E quando ele encontra a Ivonete, ele fica completamente louco. Mas ela não quer nada com ele, isso porque agora ela é uma mulher honesta. Então, ele tem uma ideia. Ele dá uma ligadinha lá pro inferno e fala assim, ó, galera, procura aí no inferno um cara que acabou de morrer, chama Dorothy Dalton, e ressuscita ele. E aí eles ressuscitam o cara, ele volta ao palco, e aí quando ele volta, Ivonete está livre da viuvez e agora ela pode trair o marido novamente, ser desonesta novamente. Fim de peça. O Nelson, ele se utiliza muito desse recurso no flashback durante a peça toda, né? Então a gente tem ali no presente a viúva que não quer sentar, não quer trair o marido. Quem é esse marido? Flashback pra gente saber quem é o marido. E como que eles se casaram? Flashback pra gente entender aonde chegou o casamento. Depois da noite de núpcias. Flashback também. E aí a gente tem no presente novamente o diabo ressuscitando o morto. Lembrando que eu falei no outro vídeo, a farsa irresponsável, ela é aquela peça que provoca um riso aberto, mas ela foge de todos os parâmetros considerados normais pela sociedade. E convenhamos, de realista essa peça não tem nada. A peça foi considerada uma peça psicológica porque era o agrupamento que mais chegava perto do texto do Nelson ali. E também não deixa de ser uma reação psicológica do próprio autor às críticas que ele teve em Perdoa-me por Me Traíres. Gente, teve um vídeo meu, que se eu não me engano foi Doroteia, que eu comentei assim, que aquela era uma peça que tinha me trazido a sensação de que foi realmente uma peça escrita para os palcos. E aí uma pessoa no meu vídeo falou assim, mas toda peça de teatro é escrita para os palcos. E sim, essa pessoa tem razão. Só que eu acho que o que eu quis dizer é que não existe outra forma artística que representaria tão bem aquele texto como os palcos, como o teatro. E eu incluo Viúva Porém Honesta nessa categoria, porque algumas outras peças a gente poderia fazer adaptações excelentes no audiovisual, que foi até o que aconteceu com algumas das peças do Nelson. Mas Viúva Porém Honesta e até Doroteia são peças que são feitas pro teatro, elas assim se encaixam perfeitamente dentro dos palcos, não tem outra forma artística que seria tão perfeita contra os palcos. E alguns detalhes dessa peça são muito legais da gente discutir. Os personagens, eles são extremamente caricaturais. Começando ali com os nossos próprios especialistas. Olha o nome, Dr. Sanatório. É um analista que tem o nome de uma instituição para loucos. Então, Dr. Sanatório. Ele já diz que ele é pago para ouvir, ele cobra seu silêncio pelo taxímetro. O Diabo da Fonseca, um demônio da chanchada, que de demoníaco ele não tem nada. As tias que aparecem na história, a gente tem 2 tias da Ivonete que aparecem na história, que é a tia Assembleia e a tia Solteirona. As duas são aquelas mulheres mais velhas que nunca se casaram, então são as solteironas. Aquelas mulheres desiludidas, frustradas. A gente tem a tia Assembleia, que é uma mulher que fala palavrões em frente ao espelho, escondida. E a tia Solteirona, ela tem o desejo de ter mais de 3.500 amantes, como a Madame Cricri diz que teve. Novamente a gente tem aqui num texto no Nelson a temática da adúltera.
O Luiz Fernando Pondé escreveu um livro mas a partir da obra do Nelson Rodrigues, chamado A Filosofia da Adúltera. Inclusive, gente, eu recomendo para vocês esse livro aqui. É um livro de ensaios muito legal, né? Tem várias crônicas, não é crônicas, são vários ensaios mesmo. Partindo ali da Adúltera de Nelson Rodrigues. Aqui o Pondé ele coloca que a adúltera do Nelson ele é um dos principais arquétipos para se representar a condição humana. Ele também diz que pensar através da adúltera é pensar como o desejo da mulher, a filha de Eva, sendo a primeira infiel. A peça subiu aos palcos pela primeira vez em 1957, em setembro de 1957, no Teatro São Jorge, com direção de Willy Keller e com figurinos e cenários de Fernando Pamplona. E uma curiosidade é que esse Teatro São Jorge ele foi criado pelo Jesse Valadão, que era cunhado do Nelson. Ele era casado com a Dulce Rodrigues, que é a irmã do Nelson Rodrigues. E eles tinham acabado de se casar na época e aí eles inauguraram o teatro com a peça de Viúva Porém Honesta. Foi a peça de estreia do teatro. Inclusive o Jesse Valadão, ele também estava no elenco, ele participou como o Diabo da Fonseca. Gente, aqui no Anjo Pornográfico, na biografia do Nelson, do Rui Castro, ele fala um pouquinho sobre essa estreia, né, de Viúva. E aí ele diz o seguinte: Nelson encerrara sua temporada como ator em Perdoa-me por Me Traíres no dia 29 de junho. Viúva Porém Honesta estreou em 13 de setembro, um intervalo de apenas 2 meses e 2 semanas, tempo em que Viúva Porém Honesta foi escrita, produzida, ensaiada e levada ao palco. Por que a pressa toda? O que passou a história foi que quando escreveu Viúva Porém Honesta, Nelson continuava febril de ódio contra os críticos que haviam maltratado Perdoa-me por Me Traíres. Iria vingar-se agora num personagem de Viúva Porém Honesta, Dorothy Dalton, o crítico das novas gerações, que Nelson descrevia como foragido do SAM, Serviço de Assistência ao Menor, e homossexual. Estaria querendo dizer que todos os jovens críticos do teatro eram delinquentes e homossexuais? Bom, se a ideia dele era ofender os críticos, isso não funcionou muito bem. Não deu muito certo porque os críticos, na verdade, nem se importaram. Os críticos que achavam que ele era um gênio continuaram achando que ele era um gênio. E os que achavam que ele era imoral, ele era terrível, continuaram achando a mesma coisa. Outra crítica que o Nelson também fez foi a imprensa, né? Ali na figura do Dr. JB, que é um gangster da imprensa, que ele nomeia até ministro, então ele tem ali uma força, um poder muito grande, e dizem que essa pessoa, essa figura do Dr. JB, na verdade, queria representar o Paulo Bittencourt, que era dono do Correio da Manhã. E antes de finalizar o vídeo, gente, eu queria ler para vocês o apêndice que tá aqui no Teatro Completo, né, na edição do Teatro Completo, que foi um texto que ele publicou na estreia da peça em 1957. E ele diz o seguinte: eu vos digo que ninguém entenderá Viúva Porém Honesta, não por culpa da peça, mas do teatro, que é a mais cretinizante das artes. Somos inteligentíssimos diante de um quadro, de um edifício, de um verso ou de um concerto. Diante de uma obra dramática, porém, mergulhamos na mais torva e crassa das perplexidades. Não sabemos o que dizer, não sabemos o que pensar. Como explicar essa mediocridade súbita e inapelável? E aí depois ele fala, né? Toda obra dramática implica em um equívoco geral, do autor, do intérprete e do espectador. Erra o que escreve, o que realiza e o que assiste. Em todo caso, já que comprastes a entrada, vamos conversar em termos estritamente formalísticos. Todos vieram aqui na presunção de que Viúva Porém Honesta quer dizer alguma coisa. Ninguém admitiria uma peça teatral que não quisesse dizer absolutamente nada. E tropeçamos então na famosa mensagem, que é justamente uma das mais estúpidas, uma das mais obtusas fixações da história teatral. Exigimos que a tragédia, o drama, a comédia, a farsa pensem.
Não nos basta uma excitação específica, o tipo de emoção, de plenitude, do espasmo criador que o teatro desencadeia em nós. E conferimos a tudo que acontece em palco, desde a cadeira derrubada, a morte do herói, um sentido, uma intenção, um desígnio sinistro. Está aí, a meu ver, um equívoco medonho. E aí, no finalzinho, ele ainda fala: e se todavia queres saber ainda o que dizer de Viúva, porém honesta, eu vos direi. Sua mensagem é demoníaca. Por demoníaco, entendo eu esse impulso que vem de dentro das profundezas, esse grito irredutível contra tudo e contra todos que falsificam os valores da vida. É a negação da ordem social, política, familiar ou religiosa que já apodreceu ou que representa verdades esgotadas. Foi a crítica que ele quis fazer. E a gente tem ali também a crítica do SAM, né, que era o serviço de assistência ao menor, uma crítica à imprensa, uma crítica aos críticos teatrais, todos, né, nessa falsa moralidade. E foi isso, gente. Eu adorei a peça. Não é uma das minhas favoritas, mas com certeza é uma peça que eu gostei muito. É muito difícil eu não gostar de uma peça do Nelson, na verdade. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Curte, compartilha, comenta e ativa o sininho para receber as notificações. A próxima peça do projeto é uma peça que eu tenho um apego ali bem emocional, que é os Sete Gatinhos. Eu já estive em cartaz com Sete Gatinhos na época que eu estudava teatro. Vou até ver se eu encontro ali fotos, alguma coisa da época para mostrar para vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.